e tenho que ir buscar o aparelho auditivo. Meu nome é Pedro, tenho 20 anos, sou um jovem da cidade de Braga, neste momento estou a estudar línguas e culturas estrangeiras e tenho aqui comigo a Dona Justina. Boa tarde. Boa tarde. Antes de começarmos, gostaria de ouvir um bocadinho da sua história, se fosse possível. De momento tenho 82 anos, sou viúva e pronto, e hoje sou aluna da universidade e é mais ou menos isso a minha vida. Portanto, Pedro, eu sou o José Bernardino, fui para o Conservatório de Música, andei no Conservatório de Música aqui de Braga, onde fiz os cursos gerais e depois fui para o Porto, para o Conservatório de Música do Porto, para acabar o curso de canto geral e composição e piano. Não acabei todas, mas acabei algumas, depois conheci lá muitas moças. Conheci a minha, que é agora a minha mulher. Chamo-me Madalena Gomes, tenho 66 anos, estou aposentada há muito pouco tempo, aposentei-me em março, trabalhei na Câmara 44 anos e descansei um bocadinho e mais ou menos há 2 meses inscrevi-me na UBATI porque não tenho feitio para estar muito tempo parado. Fico contente em saber e ver que a universidade e o ensino não para na juventude. O Natal antigamente era muito diferente do Natal de agora, embora agora há muita coisa, é uma tentação realmente. No meu tempo não era o Pai Natal, no meu tempo era o Menino Jesus. Lá na minha casa limpava-se a chaminé, porque o Menino Jesus vinha pela chaminé pôr as prendinhas e limpavam aquilo muito bem limpo, que era para o menino não sujar o vestido branco. E era aquilo, faziam aquela magia de eu tocar uma campainha ou baterem à porta, que já era o menino, e eu chegava lá, ficava triste porque não via o menino, só via as prendas. E no aspecto das prendas, claro que não era o que é hoje, nada que se compare. Quer fossem as pessoas mais pobres, mesmo as que tinham dinheiro, não davam assim coisas como agora se vê. Os adultos não tinham prendas, era mesmo só as crianças. Mas era-se feliz, era um Natal feliz, eu sempre gostei muito do Natal, até me identifico um bocado mais com o antigo do que com o de agora. Agora acho que se chega à altura da meia-noite e antes de ser a meia-noite, já os miúdos estão muito ali, já ninguém os segura, porque querem ver as prendas e o que é e o que não é. Acho que, quer dizer, o Natal não é bem isso, na minha maneira de ver. O Natal identifica que é a festa da família. Precisamente o Menino Jesus, no nosso tempo, fazia muito mais sentido que o Pai Natal. E é dentro disso. No entanto, o Natal de agora também é muito bonito, tudo muito bem, mas acho que é muito consumista. Acho que na altura o Natal vive-se mais a tradição do Natal do que se vive agora. No meu tempo era mais caseiro, não era tão comercializado. Mais consumista. Nós não estávamos preocupados a pensar o que é que íamos dar de prendas, que era mais uma prenda simbólica. E depois, como na altura não tínhamos tantas coisas como temos agora, tudo o que recebíamos era apreciado, era muito mais apreciado, mesmo a nível de brinquedos, o brinquedo era gasto até ao fim. Até não restar a pó. Hoje os brinquedos são caríssimos e às vezes arrumam-se completamente novos. Para si, o Natal é uma época que lhe traz felicidade? E se sim, porquê? Traz-me felicidade porque há a possibilidade das famílias se juntarem mais, conviverem mais, se lembrarem mais uns dos outros. O importante está lá, que é nós procurarmos a ceia de Natal nunca nos separar. Acha que se perderam os valores originais? Sim. Em termos Até porque se festeja é o nascimento, não é o Pai Natal. Mas pronto, isso acabou e não se vê assim. Os miúdos são capazes de dar mais valor à árvore do que dar ao próprio presépio. Porque a época natalícia é uma época, para mim, essencialmente de cariz religioso, onde comemorando-se o nascimento do Menino Jesus. Acha que nós jovens
estamos a perder um bocadinho da essência do que é, ou do que acredita ser o que é o Natal verdadeiro, aquilo que é mais a essência do celebrar com a família, não tanto ligar às prendas. Eu não digo os jovens, eu digo as criancinhas, começam logo, um beijo para a beira do Menino Jesus, vamos para o Pai Natal. E o Pai Natal apareceu, pronto, e as renas e essa coisa toda é a parte mais extrínseca e exterior do Natal e comercial e material. Também faz parte, não é? Mas o essencial é lembrarmos que estamos a comemorar neste momento do Menino Jesus, que ao fim acaba por ser Deus, não é? Acha que algum dia o Natal vai voltar a ser o que era? Acho difícil. Acho difícil porque os miúdos hoje estão habituados a tudo, porque o meu colega tem um telemóvel XPT, eu quero ter um igual, e aí vai ser sempre assim, cada vez mais. Penso eu. Coisa que nós na altura não. A pessoa podia ter dinheiro, mas não dava. E nas prendas, por exemplo, se precisassem de meias, ou numa camisola, ou de um vestido, era posto lá a prenda, e depois um brinquedo ou outro para ser. Era assim naquele tempo. E consegue assim descrever muito por alto como é que era assim, como é que era a festa mesmo, o dia de Natal, do 24 para o 25? Sim, o 24 isso mantém-se, era igual como hoje é. Portanto, era mesmo o bacalhau, que não faltava, na noite o bacalhau, o polvo, as rabanadas, a letria, tudo isso como se mantém agora era naquela altura. Porque podiam não dar grandes prendas, mas na mesa não faltava nada daquilo que era da altura do Natal. E acha que ainda que nesse tempo havia a empolgação para o Natal como há hoje? Às vezes as crianças já estão em setembro, outubro a pensar já o que é para o Natal. Não. Aquilo era muito, que aí uns 15 dias, máximo 3 semanas, é que estava, quanto falta para o Menino Jesus vir? Quanto é que falta? Não é como agora, que agora começa realmente muito cedo. Há certas famílias que, apesar de ser poucas, conheço que mantêm a tradição de dar as prendas nos Reis, não no dia de Natal. Se nunca lhe aconteceu? Não. Não. Nesse aspecto eu acho que os espanhóis estão mais corretos que nós. Eu no Natal lembro-me que havia aquele convívio das famílias, eu lembro-me que ia para a casa da minha madrinha, que ia daqui da clínica, que já não conheces, que era na Rua do Raio, da clínica do Raio, e faziam lá, ela cozinhava dentro, fazia lá grandes entradas e depois jogavam, estávamos por ali e tal, e à meia-noite e depois ouvia-se assim um barulho e tal, era para ir buscar as prendas. Eu ficava todo contente, porque normalmente eram coisas úteis. Mas teve assim algum presente que o marcou em algum Natal? Uma bola. Uma bola bastava para ser feliz? Não bastava, mas ajudava. Eu era muito Maria Rapaz. Nunca gostava muito de bonecas, nem de loucinhas, nem nada, mas davam-me. Tanto que me davam que os 3 bonecos que me deram ainda hoje os tenho. Porque eles estavam tão arrumadinhos, não era porque não pudesse tocar neles, era porque eu não gostava muito de bonecos. Ainda hoje tenho os 3 bonecos assim mais importantes, já com mecanismos a andar e tudo, e eles têm hoje arrumados. Porque eu era muito Maria Rapaz. Eu queria jogar à bola, jogar ao peão, e normalmente o que a minha mãe procurava, como sabia que eu não gostava de bonecos e assim, procurava-me dar coisas que eu gostava, mas mais didáticos. Para si no Natal, algo que não possa faltar, que é mesmo imprescindível? Não, para mim o Natal foi sempre a família. Era feliz, era uma noite que fazíamos jogos, jogávamos ao rapa naquele tempo, com os pinhões e assim. De resto, agora acho que agora adaptei-me ao Natal de agora, claro. Meus netos já é diferente, mas eu às vezes conto-lhe estas histórias e eles ficam muito admirados, dizem lá, é tão diferente, avó. Pois era, mas nós éramos felizes como vocês são. Felizes com pouco. E nós agora às vezes damos-nos por descontentes com tanto. Acha que a tecnologia veio
também modificar um pouco aquilo que é o Natal? Sim, 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 porque hoje os miúdos acabam de receber as prendas e tudo, vão logo agarrar-se ao telemóvel outra vez. Hoje, mesmo eu, às vezes, nos restaurantes, vejo famílias que porque o domingo ou o sábado é para estar todos e a família reunida. Não, está o pai, está a mãe, estão os filhos, cada um está com o seu, não há diálogo. Eu ainda nasci numa geração, sou de 2005, ainda nasci numa geração em que a Leopoldina do continente é que era e a Popote é que eram. Andávamos entusiasmados ali em dezembro a pegar no folheto em papel, com a caneta, andar, quero isto, quero isto, quero isto. E depois trocávamos com os colegas, havia assim, acho que também concordo, perdeu-se um bocadinho que é o espírito natalício para o consumismo, mas eu acho que isto agora depende muito também da minha geração e das gerações futuras para tentar quebrar este ciclo de consumismo. Em relação à tradição, na minha casa não há grande diferença. A única diferença foi a introdução do polvo, que no meu tempo de criança e com os meus avós não se comia polvo, era só o bacalhau. Temos uma tradição que o meu marido ainda a mantém, mas as minhas filhas, como ninguém bebe álcool em casa, está-se a perder um bocado, que é o vinho quente com a maçã da porta da loja. E há tradições que a gente vai acabar por perder porque a juventude, mesmo que queira, não pode continuar, porque é o que eu digo, na minha casa tenho filhas que praticamente ninguém bebe álcool. E aquilo vai acabar por tradições que eu tenho pena que se acaba, porque isso era uma tradição que já vinha dos meus bisavós, o vinho quente na noite de ceia, com a maçã. Podiam fazer um esforço uma vez por ano. Não, mas nós fazíamos, mas é o que eu digo, praticamente é para mim, para o meu marido, um bocadinho, porque não passa disso. Também falavam era de uns guarda-chuvas de chocolate, não sei se sabiam a sabão. E lhe perguntar se em todos estes natais até agora, se teve assim algum que o marcou em especial e porquê? Sim. Sim, porque nem foi bem o Natal, mas eu normalmente digo assim, o Natal, para mim o Natal estende-se até ao Ano Novo, porque na minha casa antigamente, com os meus avós e tudo, havia festa aquela semana toda a semana, embora à hora do almoço não, porque depois trabalhava-se, continuávamos a juntar ao jantar e nesse Natal, houve um Natal que o meu avô ficou doente, bastante doente mesmo, e teve assim uma melhorazita no dia no Ano Novo, mas acabou por falecer nesse ano, na passagem de ano, precisamente. Estávamos todos à mesa e parou tudo. E houve anos que fazia o Natal com muita mágoa, mas já esqueci. As netas apareceram, Houve uma mudança, e nós que nunca esqueci, nem nunca vai esquecer. Coisas, mas houve uma altura que eu nem queria Natal, não queria Natal, mas depois acabei por esquecer, e que eu também era ligada muito a esse meu avô, era muito ligada a ele e custou-me muito. Pelo que percebi, era uma criança muito ativa. Sim, sempre fui sempre uma criança feliz, muito mimada por toda a gente, e também vinha de uma família que não posso dizer que havia, vinha de uma família privilegiada naquela altura. Acha que a maneira como as crianças na sua época brincavam, estavam cá fora juntas, jogavam ao peão, era, além de ser mais saudável, mas acha que isso perdeu-se na minha geração e nas gerações? Perdeu-se, tanto que se perdeu que eu tenho uma casa grande e com muito terreno e tudo, e principalmente no verão estou sempre a puxar as minhas netas para deixar os telemóveis e os tablets e tudo, e para vir brincar cá para fora. Cada um tem as suas galochas para ir comigo até ao campo, plantar plantas, para ir apanhar fruta, e elas gostam. Tenho uma pequenita com 3 anos que adora ir calçar as galochas e ir para o meio do campo, gosta muito de andar descalça, porque se perdeu. Eu tento tirá-las de casa, tento
apesar que eu tenho as minhas filhas que também valorizam muito isso. São muito de levar as miúdas à quinta pedagógica, ao meio para o monte, para os parques e tudo, mas perdeu-se. Perdeu-se porque antigamente os pais queixavam-se que nós passávamos a vida na rua, puxavam-nos as orelhas, vinham-nos chamar. Agora devem crer que os filhos vão até à rua e eles não vão, porque passam a vida metidos em quartos escuros de tablet. Ou seja, não vivem o mundo real, vivem o mundo digital. Nem sabe, nem sabe. Eu acredito que eu tinha a minha filha, uma altura a minha filha mais velha, andava pai no ciclo, e eu fiquei pasmada com bestas de miúdos que não sabiam o que era uma vaca. Miúdos que não sabiam o que era animais domésticos. Sabiam que comiam frango porque a mãe dizia-lhes que era frango, não sabiam o que era um frango. Eu comia do supermercado, não sabiam. Pois. E acha que é possível inverter este ciclo? Ou seja, a nossa geração ficar mais conectada com a natureza, largar mais o digital e viver o mundo real? Eu não digo que era impossível. Para mim não existe a palavra nada impossível. Mas se os pais quiserem, consegue-se. Se os pais se pensarem um bocado mais nos filhos e dizer vamos sair, o problema é que nós temos também pais jovens que preferem dar o telemóvel ao filho e o filho estar ali 2 horas de telemóvel para eles não serem incomodados. Acha que uma possível ligação dos mais jovens, não sei, por exemplo, a Universidade Sénior, não sei se é o caso de irem às escolas, por exemplo, estar ali, tentar transmitir um pouco de conhecimento aos jovens, acha que seria um fator crucial ou até mesmo uma ajuda para tentar inverter aqui este ciclo de pôr os jovens conectados mais com o mundo real, mais com as pessoas, criar jovens mais empáticos que se preocupem mais com o que está ao seu redor e não tão focados no digital? Olha, eu ainda estou no bate, como disse há pouquinho tempo, ainda não tenho bem essa noção, mas eu tenho uma filha que é animadora sociocultural, eu converso muito com ela e digo, eu se mandasse, não existiam lares, nem existiam infantários, existiam lares com infantários, porque os velhitos podem aprender com os novos e os novos têm muito a aprender com os idosos. E há aqui um lar que é sobreposta, que eu admiro-as por causa disso. Elas lá têm uma interação entre os idosos com os miúdos do ATL, com os miúdos do infantário. E aqui não se vê muito isso. E eu acho que havia de haver lei a exigir isso. Porque eu acho que cada um aprende com cada um. E acha que, por exemplo, podia ser ao contrário as escolas, porque é onde as crianças estão concentradas a maior parte do dia, as escolas ter um tempo dedicado, por exemplo, a esta interação, sem visitas regulares aos lares, tentar... Eu acho que sim. Olha, eu andei nas Teresianas, como eu disse já há um bocado, eu fui uma criança privilegiada. Eu andava nas Teresianas. No meu tempo, o colégio teresiano não era bem o conceito que é agora de escola, porque nós tínhamos a escola na mesma, mas tínhamos um dia por semana em que era labores. E a gente aprendia a fazer de tudo. E uma das coisas que fazíamos era visitar famílias pobres. E, inclusive, nós todo o ano trabalhávamos para fazer 2 enxovais, uma de menino, outro de menino, que eram sorteados numa família, das famílias pobres de Braga, as que iam ter os bebés, a que mais necessitada. Nós trabalhávamos todo o ano, desde comprar o berço, o forrar, fazer o enxoval todo para aquele bebê. Por exemplo, agora pegando aqui na questão desse isolamento e de quase, digamos assim, entre aspas, serem múmias que estão lá, É mesmo? serem múmias e que às vezes a única companhia que têm durante o dia é a televisão, às vezes que está a dar de fundo e a única coisa que... E às vezes coisas que nem interessam para nada. Acha que agora com os seus 82 anos a solidão é um problema que a afeta? Acha que os jovens poderiam ajudar a colmatar a solidão e o isolamento que existe agora perante os séniores?
Acho que sim, principalmente àqueles que estão muito em casa, porque há muitas pessoas que, eu agora já não posso, o que é que eu vou fazer para a rua? Acho que sim. Eu não sinto essa solidão, porque, como digo, todos os dias tenho o compromisso de ir às aulas, de não faltar, é só à noite aquele bocadinho. Você já disse que perdeu um filho e perdeu o seu marido, e acha que isso ajudou Sim, sem dúvida. Porque eu, de princípio, meti-me muito em casa e aquilo não era. Primeiro, para a minha maneira de ser, que eu nunca fui uma pessoa assim muito de estar em casa, gostei sempre muito de ser isso. E depois eu achava que ali em casa só via as memórias dos que tinham partido. Portanto, acho que ali que me ajudou muito. ganhou uma nova família, ganhou uma nova maneira também de ver o mundo, de conhecer, E de irmos conhecendo outras coisas que realmente no meu tempo não existia. E isso é bom, porque eu acho que há muitos séniores que não têm consciência de que podem aprender mais, não se limitar e porque sabemos que muitos no seu tempo não tiveram a oportunidade de estudar e de conhecer, e eu acho que deveria ser uma iniciativa, como nós jovens agora temos o privilégio de estudar e de chegar ao 12º ano, e muitos de nós seguir para o ensino superior para ter aquilo que os nossos gerações passadas não tiveram, e eu acho que também devia haver uma maior promoção assim, das universidades sénior, porque eu acho que era importante pôr as pessoas mais ativas, os membros, e até haver uma intergeneracionalidade entre gerações mais novas e gerações mais séniores, porque esta troca de conhecimentos acho que é bastante importante. Esta questão da solidão está um bocado fora dos holofotes, ou seja, as pessoas, a minha geração, a geração dos meus pais, acha que não têm noção do que se passa, por exemplo, com as pessoas mais idosas. Esta questão do isolamento não tem assim Tem 20 anos, não é? Sim. Não vou dizer que não, mas posso dizer que há muitos jovens que não querem saber. Não estão para aturar os velhotes, até que olha, vão para a beira dele, já se está a babar. Há certos dias que são autênticos depósitos de pais. Isso depende de quem? Do responsável do centro de dia, depende do Estado, que devia ter mais fiscalizações e não tem, e depende do ser humano, porque hoje em dia, eu acho que uma pessoa que vai trabalhar para um centro de dia ou para um infantário tem que gostar, que é para dar carinho. Mas hoje em dia os empregos são um escape, às vezes nem têm capacidade, nem vontade, nem têm para aquele trabalho, mas é um escape, é o que arranjou, têm que ganhar dinheiro, e isso não ajuda, Se a gente não estiver a fazer o trabalho com alma, não ajuda. Já que nós temos de viver a vida, e se for possível vivê-la da melhor maneira possível. Com felicidade. Mas agora prometeu a ti, quando é que somos felizes? Isso depende da felicidade. Felicidade é um conceito um bocado difícil, mas eu acho que, na minha opinião, somos felizes nas pequenas coisas. Às vezes costuma-se dizer, o dinheiro não compra felicidade. Mas ajuda. Ajuda, é verdade. Mas às vezes, por termos pessoas que nos querem muito e que são queridas ao nosso lado, e poder tê-los ao nosso lado, porque não há dinheiro nenhum no mundo que pague uma vida, não há um jogo, não há um telemóvel, não há nada, e eu acho que a maior felicidade que podemos ter é vermos os nossos entes queridos a realizarem os seus sonhos, a seguir e a serem felizes, e também um pouco eles verem-nos a serem felizes. Gostarem de nós. Portanto, nós somos, eu definiria assim, somos felizes quando sentimos e sabemos que somos amados. E como temos um Deus que nos ama sempre, nós podemos e somos felizes sempre. Às vezes não somos porque nos esquecemos disso, não é? Sei que trouxe uma foto consigo. Trouxe. E gostaria que me explicasse porque é que escolheu essa foto.
Eu escolhi esta porque eu estive em África 4 anos. E aí, quem é que está aí representado nessa fotografia? Aqui sou eu e aqui é os filhos a filha de um engenheiro que era lá. Isto era uma barragem que estavam a construir lá no Gove. É uma diferença grande. Além de ser a preto e branco, ainda, mas Também eu aí ainda era uma jovem, tinha 30 e poucos anos. Como é que era a sua vida nessa altura? Eu fui para a África porque o meu marido foi supervisionar a parte da contabilidade e eu estava em casa, tinha o meu filho, estava em casa porque eu não trabalhava e era no mato, aquilo não havia lá grandes sítios para trabalhar. E depois, aos fins de semana, ia conhecer outros países, outras cidades da África e gostei muito, porque adorei o clima e gostei muito, era o que eu fazia. Depois, passado 4 anos, deu-se o 25 de Abril e viemos embora. Se hoje voltasse à África, por exemplo, o mesmo sítio onde esteve há muitos anos, acha que iria ser um sentimento de voltar à sua juventude? Talvez, pelo menos lembrava-me todos aqueles tempos que eu lá passei. Foram bons tempos. Era, e depois as pessoas lá eram muito divertidas, muito alegres, dançava-se muito, havia muitos bailes, muita coisa. Não, eu acho que até na minha história digo que talvez fossem os melhores anos da minha vida. Esta foto foi-nos tirada, pronto, eu estou aqui num canto, eu trabalhava no banco, comecei em Bragança, depois vim para Guimarães, foi nesta altura que foi tirada. Eu tinha para aí 20 e tal anos, 25. Aí fazíamos uns torneios interbancários, e pronto, eu lá ia. E estágio, mesmo aqui eu jogava bem, não, corria muito, isolava-me, depois não tinha assim aquela coisa para marcar o gol. Mas correr ninguém me apanhava. Mas a sua foto tem algo de curioso porque não está inteira. Lá as minhas netas, eu já tenho netos, nesta altura do campeonato já se tem netos. Não sei se trouxe a sua fotografia. Essa fotografia eu devia ter para aí uns 20 anos, tinha 20 anos, mais ou menos, e foi numa festa, nas poucas festas que os meus pais me deixavam sair, porque os pais antigamente nós não saíamos com a facilidade que saíamos, não é? Eu lembro-me que namorava e não podia sair com o namorado que o meu pai não me deixava, mas tinha 20 anos, estava numa festa, na Quinta da Capela, ainda nunca me esqueci de um amigo, e como era de tarde eu tive a sorte da minha mãe me deixar sair. E ele perguntar se tem algum conselho que queira dar a mim e algum conselho que me queira dar a mim e também às gerações que estão dentro de uma faixa etária. Um valor que tenho e que digo às minhas filhas que não devem perder é a honestidade. Porque se nós formos honestos, temos muitos valores. Somos sinceros, somos altruístas. Por isso o que eu lhe digo é que não queira ser o que não é. Procure ser o jovem que não faça as coisas porque tenho que fazer, porque é assim que tem que ser, mas eu não gosto disto, mas vou fazer. Tente ser sincero consigo próprio e humilde, porque eu até agora ainda não me dei mal com isso. Algum conselho que se calhar lhe possa deixar da nossa geração é verdade. Os tempos mudaram, as coisas mudaram, tudo mudou. Nós nascemos numa geração completamente diferente do que da sua. E acho que sim, há coisas que precisam de ser mudadas e que provavelmente ambas gerações, e até mesmo se calhar digo a sociedade, sairia beneficiada se houvesse maior interesse por parte das gerações mais jovens, se calhar pelas gerações mais idosas. E acho que é algo que ainda vai a tempo de mudar e espero que consiga ser mudado para melhor. Também espero, porque a gente fala dos idosos para os jovens, mas
Hoje em dia até entre os próprios jovens já há muita rivalidade, muita, e é triste isso, porque os jovens deviam divertir-se, viver a vida e não estar a pensar porque este é aquilo, porque aquilo. E eu acho que, continuo a dizer, isso depende dos pais. Nós pais é que temos que começar a ensinar os valores aos nossos filhos. E é como eu lhe disse, as tradições, as minhas netas adoram de me ouvir a contar histórias com os meus avós, como é que eu brincava e que não brincava. E isso elas gostam porque foi incutidas elas a ouvir isso, não é? A minha pequenita, outro dia, com 3 anos, perguntou-me se eu me casei. E eu disse, casei-me, Sofia, eu casei-me. Diz ela, mas eu nunca te vi casada. Eu fui buscar o meu álbum de casamento e estive-lhe a mostrar. Ela ficou encantada, tem 3 anos. E então andava a mostrar à mãe, olha, a avó casou, sabias? Sabias, olha a avó vestida de noiva. Porque elas não têm a noção dessas coisas, não é? Ela não havia, eu tenho muitas fotografias e ela, ó vó, quem é esta bebé aqui? É Sofia? Não, é Bolena. Não é não, tu não és bebé, mas já fui. E elas vão aprendendo, elas próprias vão, porque a criança não tem noção que a avó que é velhinha, mas já foi como ela, não é? E ela é muito curiosa e eu achei piada outro dia a pergunta, hoje até agora mandei uma mensagem, porque ela hoje queria que a avó, o avô e a bisavó a fossem buscar ao colégio. E eu estive a ligar a dizer que a avó não pode ir, mas vou outro dia. E é curioso o facto de poder e de querer ter as duas gerações unidas. Mas isso é a geração mais velha que está a incutir esses valores, não é? É isso que eu digo, é muito importante nós, os mais velhos, contar histórias. Eu às vezes até digo assim, as minhas filhas, em relação a mim, não vão ter muitas histórias para contar, mas é um erro. Elas vão ter as histórias delas, para as filhas delas, não é? Porque quando elas for como eu, as filhas delas já vão ser velhas para as filhas e vão ter as histórias delas. São histórias diferentes, mas acho errada quando ouço pessoas da minha geração, mais velhas, esta canalha nova agora nem tem o que contar. Tem sempre histórias, de uma forma diferente, mas tem outras histórias. Também os tempos são outros. Claro, claro. Já vi que você é uma senhora que tem bastante conhecimento, que sabe muita coisa e qual era se tivesse assim um conselho ou alguma recomendação que poderia dar à minha geração e aos mais jovens, qual seria? Olha, é uma coisa que eu noto nos jovens, isto sem ofensa, acho que falta muito a educação que havia noutro tempo. O jovem hoje é capaz de ir no autocarro muito sentadinho no seu lugar, pode entrar uma pessoa até com deficiência física, não se levanta para dar lugar à pessoa. A educação perdeu-se um bocadinho. A educação e a empatia? Sim, talvez. Um conselho para a minha geração, para a geração mais jovem? Ser felizes. Lutar pela paz, amai-vos uns aos outros, como Cristo manda. Amai o vosso irmão, condenamos os outros. Ou seja, o mais importante que devemos nesta vida é maravilhoso o próximo. Pronto, acho que se tivesse que lhe deixar algum conselho da minha geração para a sua, é que temos que ser mais felizes, temos que tentar procurar que os outros gostem de nós, que nos amem. Só sentindo o amor dos outros e tentar estar mais próximo do próximo, tentar estar mais próximo do próximo e tentar não olhar tanto para nós. Amar o próximo, gostar do próximo. É verdade. Obrigado, gostei muito de o ouvir.